O que estes sons representam para você? Apreensão, medo, desconfiança, talvez curiosidade? Estes são trechos selecionados da trilha sonora de Sinais, longa-metragem do diretor M. Night Shyamalan, que estreou em 2002 e que faz um uso sublime desse recurso para tentar traduzir a estranheza do contato entre humanos e extraterrestres. Preparado para decifrar o contato orquestrado por Shyamalan nesse filme? Então fique atento, porque Sinais tem uma narrativa muito mais rica e muito mais complexa do que aparenta. E antes que eu comece aqui a falar de tudo ao mesmo tempo, vamos por partes. Sinais retrata a trajetória de uma família norte-americana que vive num condado da Pensilvânia, a família Hess, ao acordar num belo dia e encontrar no seu milharal um agroglifo, também conhecido como crop circle, círculos ingleses ou círculos nas plantações. A partir daí, vários fatores vão contribuir para aumentar ou para essa crescente atmosfera de suspense no filme. O comportamento agressivo dos animais na fazenda, os sons que são captados por uma velha babá eletrônica, a fuga de um ser elusivo durante a madrugada e os eventos, né, que chegam para essa família por meio do noticiário. É como se tudo fosse pensado para denunciar a presença de algo sobre-humano espreitando no horizonte da família. Inclusive a trilha sonora, que contribui para deixar essa presença cada vez mais urgente, cada vez mais concreta, tanto para os personagens quanto para o espectador. E aí, nem todo mundo vai reagir da mesma forma a essa presença. O Graham, por exemplo, que é o protagonista, interpretado por Mel Gibson, ele tenta de todas as formas achar uma explicação racional, terrena para os acontecimentos, até numa tentativa de blindar a própria família da apreensão generalizada que toma conta do mundo lá fora. O Morgan, por outro lado, ele fica obcecado pelo assunto e ele tenta descobrir tudo o que ele pode sobre a questão extraterrestre, sobre a questão dos agroglifos, enfim. O Melrose, por outro lado, começa tendo uma postura super cética e transiciona e assume aos poucos o interesse do Morgan, ou seja, ele vai ficando obcecado pelo fenômeno tanto quanto o sobrinho. E, de fato, tudo que é televisionado nos chega através desse personagem do Meryl, inclusive o famoso vídeo que se passa no Brasil. E onde entra a personagem da Bo nessa história, interpretada pela Abigail Breslin? Então, a Bo, ela é uma presença tão enigmática no filme quanto os próprios alienígenas. Na verdade, a garota ela não parece ser afetada pelos eventos da mesma forma que os outros personagens e navega pelo filme rodeada por uma aura de mistério, tanto no que diz respeito aos sonhos e premonições que tem, quanto a sua maturidade precoce em relação à morte da mãe e a sua relação, essa excêntrica relação com a água, né? Dada a importância desse elemento para a catarse final. Se você for procurar na internet, você vai encontrar várias teorias a respeito da natureza, do significado desse personagem para o filme. Algo que me ocorre é que ela mesma pode ser em parte alienígena, isso levando em consideração a reação do cão Houdini a ela no início do filme, né? Quando ele começa a apresentar um comportamento mais agressivo a partir do momento que o agroglifo aparece no milharal. E eu digo isso porque, como a gente vai ver na sequência, o Shyamalan, ele se inspirou fortemente no folclore em torno dos agroglifos para arquitetar a presença extraterrestre no filme. Então eu acho que não é exagero especular que esse personagem da Bo também tenha sido inspirado no lore sobre crianças híbridas e abduções, por exemplo. Em Sinais, diferente do que costuma ocorrer em filmes de invasão alienígena, a gente não testemunha os eventos pela ótica global do poder.
Não há grandes batalhas, grandes discursos, heróis e vilões. Tudo é mostrado a partir das lentes de uma família comum, né? Por esse microcosmos da família Hess. Na verdade, apenas nos momentos em que os personagens ligam a TV ou o rádio é que a gente consegue fazer a conexão com o mundo lá fora, né? Que há a gente tenta entender o que está acontecendo numa escala maior, numa escala planetária. Na minha opinião, esse flerte mais contido, mais intimista com o sobre-humano é o que permite a Shyamalan trabalhar as emoções humanas, ou seja, ele usa o extraordinário para trabalhar o mundano com maior profundidade do que a gente geralmente vê em blockbusters do gênero. E vale notar que se ele alcança esse objetivo, e eu acho que ele alcança, não é somente como diretor e escritor, mas também como personagem. Afinal, o Shyamalan, ele interpreta o veterinário Ray, pivô de duas grandes viradas na vida do protagonista, que são a morte acidental da sua esposa, né, e mãe das crianças, a Colleen, e esse evento a gente só testemunha por flashback, e o primeiro encontro do Graham com o alienígena na famosa porta da despensa, na famosa cena da porta da despensa. E então, dessa forma, a perda da fé, o peso da culpa nas relações familiares, o ceticismo e a espiritualidade, o mistério da morte e a crença em milagres, todas essas questões que geralmente são camufladas pela poeira do dia a dia, elas vêm à tona com a presença alienígena e é, na verdade, esse catalisador externo, né, representado pelos extraterrestres, que vai fazer com que os personagens lidem com essas questões. Aliás, algo que fica claro é que é só depois de enfrentar os demônios individuais, exorcizando-os ao longo do filme, que esses personagens, que os Hess, eles vão conseguir efetivamente enfrentar a ameaça coletiva dos invasores como um grupo coeso, como uma família. Os extraterrestres de sinais são corpulentos humanoides que têm uma agilidade extraordinária e cuja pele camaleônica permite a eles se camuflarem ao ambiente. Então, eles não é que eles se tornem completamente invisíveis, não é que tem uma invisibilidade absoluta ali, mas essa característica da camuflagem, ela dificulta muito a sua identificação, especialmente à noite e especialmente no meio do milharal. Então a gente já vai entender que tanto a escuridão quanto a presença do milharal, elas vão servir para esconder essa invasão até o momento que ela se revela na sua totalidade e também aumentar a tensão ao longo do filme. Em relação às possíveis motivações desses seres para nos visitarem, né, para invadirem nosso planeta, o filme levanta 3 hipóteses. A primeira é mencionada por Morgan, quando ele lê um livro a respeito do assunto, fala que o objetivo seria ampliar o conhecimento universal num espírito de cooperação. Logo, fica claro que não se trata disso. Depois é mencionada a hipótese de que os alienígenas, assim como em Independence Day, eles estão atrás dos recursos naturais do nosso planeta, ou seja, eles usaram todos os recursos do planeta deles e estão em busca de novos mundos para abastecer suas necessidades. Isso justifica o fato de eles não utilizarem a tecnologia avançada que provavelmente eles têm, né, tentando evitar uma guerra, que a gente entre numa guerra e use armas nucleares, o que destruiria o planeta, né, inutilizaria o planeta para eles. Bom, a terceira hipótese, ela é aventada pelo rádio na cena do porão, ou seja, quando a invasão já está em curso. Vem a voz de um narrador que diz que ele acha que os alienígenas estão atrás dos humanos e não dos recursos, e que ninguém escuta ele, mas que ele tem certeza de que o que eles vieram colher são os humanos e não o planeta em si. Insinua-se, né, que eles vieram fazer uma colheita e por isso há essa invasão corpo a corpo. Levando em consideração as muitas críticas que o filme recebeu na época que foi lançado, sobre o fato de trazer extraterrestres que são teoricamente alérgicos à água,
invadindo um planeta, né, sem proteção nenhuma, invadindo um planeta cuja superfície é completamente coberta por esse elemento, ou quase completamente. Pensando nisso, pensando nessa crítica e achando que o Shyamalan não foi ingênuo quando escreveu o filme, a terceira hipótese ela me parece a mais razoável das três, porque uma colheita de seres humanos realmente justificaria invadir no tete a tete, no corpo a corpo, um local que em si já é hostil a eles. Só que essa colheita, veja bem, não seria de todos os seres humanos. Por quê? O narrador do rádio diz o seguinte: eu e o meu amigo os vimos. Eles, os alienígenas, envenenaram sua família e o arrastaram. Esse termo arrastaram, será que ele é um eufemismo para abdução ou para sequestro? Por que essa pessoa, o amigo do narrador, ela não foi envenenada como o resto da sua família? Por que ela recebeu um tratamento diferente? Eu acho que esses são pontos que podem nos fazer refletir sobre a invasão. Tem uma cena bem emblemática, acho que no primeiro terço do filme, em que a Bo acorda o Graham de madrugada e diz o seguinte: tem um monstro do lado de fora do meu quarto. E aí eu pergunto, será que ela estava prestes a ser arrastada ou abduzida, sequestrada? Nos termos em que o narrador fala do seu amigo, seria a Bo também um objeto dessa colheita? Eu acho que dá para refletir sobre isso. E a especulação de que a Bo seja uma criança híbrida, parte humana, parte alienígena, a meu ver, se encaixa nesse raciocínio. Em sinais, fica claro que o intuito por trás dos agroglifos, por trás da marca no milharal dos réis, é geolocalização das naves invasoras, ou seja, eles são uma ferramenta de navegação e de mapeamento do planeta Terra. Se você já é familiarizado com o fenômeno dos círculos nas plantações, você vai perceber que no filme, tanto a estrutura mítica quanto a estrutura física da marca do milharal dos réis foi inspirada no mundo real. Segundo uma reportagem da revista UFO de 2011, uma reportagem bem completa a respeito do fenômeno, os registros datam do século 17, ainda que o fenômeno tenha sido popularizado apenas nas décadas de 1970 e 80, a partir dos círculos que apareciam com frequência na Inglaterra. No livro Crop Circles, de Colin Andrews e Stephen Spinesi, a gente vai encontrar a seguinte explicação. Os agroglifos são formas circulares encontradas em culturas de cereais nas quais a vegetação é inclinada em ângulo reto e espiralada em um padrão geralmente complexo. Nos círculos autênticos das colheitas, não há danos às plantas, ao contrário dos círculos falsificados, nos quais os caules são quebrados e esmagados. Nos círculos autênticos, as plantas são dobradas levemente e continuam a crescer. As plantas em círculos falsos são frequentemente mortas pelos fazedores de círculo. E aí eu quero que você perceba a distinção que os autores fazem entre os círculos autênticos e os forjados. No filme, o agroglifo no milharal dos réis é inicialmente atribuído a um grupo de jovens desocupados do local. Contudo, isso é questionado quando eles param para pensar no esforço que seria envolvido para criar algo daquela magnitude da noite para o dia. Isso fica implícito, essa configuração toda fica implícita no diálogo que há entre o Graham e a Caroline, que é a policial que vai até a casa dele investigar a ocorrência. A Caroline fala: olha onde foi feita a dobra? Não está quebrada. Que tipo de máquina pode dobrar um talo de milho sem quebrá-lo? Não pode ter sido feito à mão, é perfeito demais. Esse diálogo, ele traduz bem a distinção que os investigadores do fenômeno fazem, né, entre os agroglifos legítimos e as fraudes. Até aqui, a gente já abordou os principais elementos que compõem o contato em sinais, que são o agroglifo, a família Hess, o dilema da morte de Colin e o impacto que isso tem nos personagens, os humanoides extraterrenos, o cenário da invasão e a personagem da Bo. Para fechar, então, eu gostaria de dizer que, para mim, a minha leitura do filme é o seguinte: ele funciona como um simulacro
do contato entre humanos e não humanos extraterrestres, sugerindo um aparato material e psicossocial que a gente utilizaria para acomodar essa nova realidade, caso, né, venhamos a vivenciar isso. Especialmente porque ele traz a questão da fé, da religiosidade e como, ou a ausência dela, e como ela altera o nosso comportamento e a nossa forma de estar no mundo. Ele utiliza, a meu ver, a temática da invasão extraterrestre, né, uma ameaça coletiva, para demonstrar como os personagens eles precisam enfrentar os seus demônios individuais antes de triunfar numa escala maior, numa escala global. Inclusive, num diálogo emblemático que tem no filme, acho que no segundo terço do filme, o Graham diz ao Meryl que as pessoas, elas em geral, elas se encaixam em dois grupos. As que veem sinais, milagres e que projetam uma inteligência ou uma consciência maior do que elas próprias, e as que veem coincidência apenas, que interpretam o mundo de uma forma mais materialista, mais imediatista e que acham que estão irremediavelmente sozinhas. Por essa estrutura, dá para interpretar que o filme e o seu criador, talvez, eles se encaixem no primeiro grupo, né? Tanto pelo título, pelo próprio título, quanto pelo dilema dos personagens e pela resolução, a forma como a resolução é apresentada. E o mérito está em justamente criar essa ponte entre a questão alienígena, extraterrestre, entre essa ameaça externa com as crenças humanas, interpretando as crenças humanas ou utilizando as crenças humanas como um suporte, como um mecanismo de defesa, um aparato de enfrentamento frente a essa nova realidade. Como eu disse, essa é a minha leitura do filme. Mas se você quiser saber mais a respeito de todas as questões que eu levantei, a respeito do próprio filme, eu sugiro que você confira a bibliografia utilizada e especialmente os artigos de um crítico de cinema chamado Dag Sodholt, que faz uma análise minuciosa da composição simbólica e textual desse filme. Por fim, um convite. Se você está gostando dos nossos vídeos, continue acompanhando o canal e até o próximo encontro.